O ano era 1955. A Prefeitura de Caldas transmitia por meio de doação, através do cartório de registro de imóveis da comarca de Caldas, propriedade de 101 hectares para a União Federal, Ministério da Agricultura, terras de matos, culturas, pastos e brejos, situada no lugar Boa Vista, município de Caldas, Minas Gerais. Sem benfeitorias, dividida e demarcada, aqui nascia 68 anos antes a história do povo Chucuru-Cariri de Caldas, Minas Gerais. Projeto do documentário Chucuru-Cariri, Nossa História, o mais velho encontro ancestral indígena da era contemporânea caldense, surgiu da necessidade de apresentar para Caldas o conhecimento indígena da etnia em epígrafe sob a ótica do próprio indígena, e não de forma conduzida como sempre foi e é feito. E não podemos perder a oportunidade de ter explícito o conhecimento Chucuru-Cariri de Caldas, através da sua própria liderança. É chegado o momento, após 22 anos de vivências em Caldas, de encontrarmos o desconhecido mundo indígena Chucuru-Cariri, através dos seus próprios passos, condução e escrita. Bom dia, eu me chamo Cacique Jal, do povo Chucuru-Cariri aqui de Caldas. Estou como cacique hoje representando o nosso povo, mas para mim seguir como cacique e começar essa história desde a chegada da gente aqui, chegou o meu pai, José Sátiro do Nascimento, o Arcanã de Aruanã, junto com minha mãe, um exemplo fez com que a gente chegasse até aqui, no município de Caldas. Hoje a nossa cidade é Caldas, nós chegamos aqui no ano de 2001, 29 de 5 de 2001. Então começa a nossa trajetória aqui, o Chucuru-Cariri, onde a gente chegamos e agora só vamos mudar agora para o cemitério, porque aqui é o lugar da gente. Então nós saímos de Palmeira dos Índios, em Alagoas, para vocês saberem. Em 1984, meu pai e minha mãe conseguiu ir a Brasília para fazer com que a gente saísse do estado de Alagoas. Nós estamos aqui hoje, com a nossa comunidade 160 indígenas Chucuru-Cariri, onde a gente zela pela nossa cultura, a nossa tradição, a nossa religião, passando para nossos pequenininho, e o sangue nosso é forte através dos nossos pequenininhos, Chucuru-Cariri, para quando a gente fazer uma passagem, eles que vão assumir a nossa identidade. Então aqui está com a nossa geração, o Cainã, representando o vice-cacique, que era o pai dele, o Júnior, aqui está a Inaê também, que é filha também do vice-cacique, e aí está representando também o nosso cacique velho, Dona Josefa Ferreira, que se chama Tioxian Epuê, a nossa língua Ruai-Nireuê. Bom dia, o meu nome é Josefa, é o nome que fui batizada, mas o meu nome original dentro da nossa cultura é Tioxian Epuê. Cheguemos aqui e eu só tenho que agradecer, porque nós somos de Palmeira dos Índios, natural é de Palmeira dos Índios, hoje nós não somos mais, o meu natural agora, em minha consideração, é Caldas. Tenho que agradecer o acolhimento do prefeito, do pessoal da cidade de Caldas, que nos acolheu. Cheguemos aqui junto com o cacique velho, José Sato, o Arcanã de Aruanã. Chegou o dia de fazer a viagem dele. Antes de fazer a viagem dele, ele passou por filho, que é o Jal, hoje é o cacique. Está sendo muito, muito difícil liderar essas 160 pessoas que hoje se encontram aqui dentro da aldeia, através de condição, porque ele não tem condição para fazer aquilo que os índios precisam. Aí nós estamos levando assim, porque Deus está no céu e está na terra, porque meu coração não desaparta de Deus, porque tudo que a gente tem que fazer é com Deus na nossa frente. Tá bom da gente ir levando, que estamos vivos com um pouco de saúde que Deus está dando, mas aí nós dando caminhada. Estamos aqui mais uma vez, para responder as perguntas que as escolas, enviaram aqui para a aldeia Chucuru-Cariri aqui de Caldas, através do nosso povo. O cacique já está disposto aí a estar
respondendo as perguntas. Pouco mais de 2 décadas, os Chucuru Cariri se estabeleceram em Caldas e uma nova geração nasceu e cresceu aqui. Essa geração identifica-se como caldense ou mantém sua identidade somente como membros da tribo? Olha, nessas 2 décadas, né, foram nascidos, um exemplo, aqui veio uma nova geração, né? Essa nova geração ela é Chucuru Cariri, sempre vai ser Chucuru Cariri, e mantendo o costume, a tradição, a religião, né? O nosso costume é sempre estar dançando um toré. Essa nação nova que nasceu não vai esquecer, porque está sendo ensinado, passando de velhos para novos. E os novos um dia vão ficar velhos, né? Então a obrigação dele é o dever, passar o exemplo para outra geração que vão vindo. Então essa nossa geração nova, ela é caldense, mas ela é Chucuru Cariri. Ela veio de Alagoas, mas anda junto com a gente, né? Esse costume, então só acaba ele quando a gente morre, né? E quando a gente morre é transmitido para uma nova geração. Então essa geração nova, ela é responsável e ela é do Brasil, né? É do estado de Alagoas, é do estado da Bahia, é do estado, por exemplo, de Minas Gerais. Então nós representamos e elas vão representar Caldas, nossa Minas Gerais. É difícil preservar os saberes e outros elementos culturais estando numa terra distante do lugar onde viveram? Não é difícil, porque nós, um exemplo, já nasce. E quando a gente nasce, está entranhado dentro da gente, dentro do cérebro da gente, né? Dentro do coração da gente. Então não é difícil. O difícil para a nossa população indígena é fazer com que sempre o jovem continue, né, sabendo quem eles são, para não deixar a parte de internet, a parte de divulgação, um exemplo, cortar o que a gente tem. Então o que a gente tem é de sempre estar se mantendo vivo, que o nosso sangue sempre vai ser forte. Como ser resistência em um tempo em que a internet traz tantas outras resistências culturais? É eles saberem que nunca tem que deixar de ser o que somos. Pode aparecer a internet, pode aparecer divulgações, um exemplo, através de comunicação, mas para nós não é difícil, porque nós temos que sempre guardar o nosso antepassado, e quando a gente guarda o nosso antepassado, a gente sempre vai saber quem nós somos. Sabemos que a cultura não é estática. Entretanto, ao se perder a cultura de um povo, perde-se também sua identidade. Neste sentido, quais costumes vocês consideram imprescindíveis serem mantidos para que a identidade da tribo Chucuru Cariri seja preservada? Tem que ser mais acompanhado as políticas, né? Porque nós antes não tinha demarcação, viver sempre naquele local. Dentro da nossa terra não tinha limite. Dentro da nossa terra a gente encontrava matas para caçar. Hoje a gente não tem matas para caçar. E se a gente sai de dentro da nossa aldeia para ir caçar, para alimentar nossas crianças, a nossa comunidade, a gente é visto como invasor de terra, ladrão. E isso a gente não consegue manter a alimentação como mantinha antes. A caça, a pesca do mesmo jeito. Nós não temos rio dentro da nossa aldeia. Então a nossa alimentação mudou. Então isso precisa mais de um acompanhamento da parte de política, o governo, os governos, né, as esferas do governo. Estamos perdendo a nossa alimentação. O que não caiu e não vai cair é a parte da nossa cultura, a tradição, a religião. Eu sei que existe um período em que vocês vão para a mata. Qual é a razão, o significado para esse movimento? Lembrar dos nossos antepassados, continuar a história deles, o que eles faziam nós continuamos a fazer.
é pedindo a Deus proteção para que tudo que é de ruim não atinja a gente. Existe algum ritual específico para integrar uma pessoa da rua à comunidade indígena? Olha, no coração de nós indígenas, nós não mandamos, quem manda é Deus. Então, muitas vezes se coloca um casamento, ou acontece um casamento de um chucuru cariri com um não indígena. Então, essa daí vai virando, né, no tempo, uma integração. Essa integração é elas respeitarem o costume da gente, a tradição da gente, a religião da gente, para que a gente pegue confiança e a gente acredite que possa ser uma da gente também. Mas isso tem que ter um período de envolvimento com o povo da gente. Pessoas que não são indígenas podem morar na tribo? Pode, desde que case, tenha um envolvimento com o povo nosso, ela consegue, um exemplo, estar envolvida com o povo chucuru cariri. Existem regras de convivência na tribo? Existe regra, a primeira regra é respeitar o costume, a segunda é fazer com que as coisas sempre melhorem. A terceira regra é nunca trazer de fora o que não é do costume da gente. É se acostumar com o costume que nós temos. Qual foi seu maior desafio enquanto cacique? Desafio, saudade, lembrança, ter força para continuar, ser um pai velho. Quando o cacique morre, tem que ser um membro da família para ser o cacique? Não, tem que ser a visão do cacique velho, ele olhar para a sua população, a sua comunidade e encontrar um que substitua ele e faça a mesma coisa que ele vinha fazendo. E isso acontece muito da própria família, porque sabe a convivência, os trabalhos do passado, então automático se constrói da própria família, mas o cacique tem que ter um conhecimento, uma visão de quem vai fazer a mesma coisa que ele fazia. E além de tudo isso, para ser um cacique, tem que ter um coração de um chucuru cariri. Para continuar a história, tem que ser um chucuru cariri. Quantos anos o cacique tem? Olha, na minha idade, se eu fosse falar um exemplo pelo a história que já vem, né, eu me considero um cacique de 1000 anos, né, mas eu nasci, né, em 1981, tenho 43 anos. Como se curam dos ferimentos? Olha, tem dois tipos de ferimento, né? Um espiritual, a gente curamos, um exemplo, dentro do nosso espaço religioso. E tem um ferimento que a gente, um exemplo, temos que ter o acompanhamento de um médico, né? Porque tem que ser feito cirurgias, muitas vezes, e nós não conseguimos. Então, essa é a diferença dos dois atendimentos médicos que a gente tem. Curar um espiritual e o outro é dos homens, um exemplo, que estudaram para resolver o problema não só de um indígena, mas como de um ser humano em geral. Qual o ritual mais importante na tribo? A nossa religião, o nosso Praiá Oricuri, é uma religião que é dos nossos antepassados. O que significa chucuru cariri? Um pássaro e um peixe. Chucuru significa um pássaro. Cariri, um peixe. Então nós somos da terra e somos da água. Como se torna um cacique? Se torna um cacique quando ele, meu pai sempre falava, né? Para ser feita uma escolha, tem que ele já nascer. E meu pai deu um exemplo. Um espinho, quando tem de furar, ele já nasce com aquele biquinho, né? De uma pontazinha. Então quer dizer que ele, de uma árvore, ele já identificou como a gente vai se tornar no futuro uma pessoa, porque tem que estar envolvido, né, nos conhecimentos da aldeia, tem que saber o que a população precisa, tem que ter um diálogo, por exemplo, não só com os próprios indígenas, mas com as pessoas que não são índios, porque para fazer as coisas andar dentro da nossa aldeia. Como funciona o ensinamento das crianças na escola? Ensina desde as nossas casas, né? O pai, a mãe, falando a história, o exemplo dos nossos avós, falando a história dos próprios pais. E nós levamos as nossas crianças para dentro da escola para que ele se reforce mais em grupo, para que
nossa cultura nunca tenha que ser acabada. Então, fortalece a nossa língua, os nossos costumes em geral. A escola é um dos caminhos para a gente agregar todos no mesmo sistema. Como é comemorado os aniversários? Os aniversários também é dois tipos de ter o manejo da gente aqui dentro da nossa aldeia. O aniversário é um toré. O aniversário da gente é reunir os nossos indígenas, fazer brincadeiras, mas também tem o do não indígena, que vai nascendo, sempre quer que também um exemplo seja colocado, né? Parabéns, um exemplo conforme a população não indígena. Então a gente consegue conciliar uma coisa com a outra. Vocês têm uma língua oficial? Temos E Nioxie Ruai Nihewe, a nossa língua Ruai Nihewe. Vocês se comunicam com o espírito? Nós temos uma comunicação, essa parte de religião da gente, e temos esse entendimento e temos esse conhecimento. Na aldeia de vocês têm suas regras ou é as mesmas coisas da cidade? Não, dentro da nossa aldeia é a regra própria. Vocês podem vir em Laranjeiras fazer uma apresentação? Estamos dispostos, Chucuru Cariri, para ir em qualquer cidade, Laranjeira, com muito orgulho. O dia que precisar, estaremos por lá. Por que vocês se pintam? Porque é duas cores, né? O preto é o luto do nosso antepassado, então nós pintamos a respeito a eles e a luta. O vermelho é demonstrando o sangue que foi derramado do nosso antepassado na luta, e nós incluímos essas duas pinturas para representar o nosso povo de luta. Para nossos amados, Cacique Arcana de Aruanã e Vice-Cacique Juninho Chucuru Cariri de Caldas. Hoje nos reunimos em espírito e coração para honrar e expressar nossa mais profunda gratidão a vocês, dois guardiões de sabedoria ancestral que nos deixaram um legado inestimável. Embora suas jornadas terrestres tenham chegado ao fim, suas vozes, histórias e espíritos continuam a ressoar através do tempo e do espaço, iluminando nosso caminho. A obra Chucuru Cariri de Caldas, nossa história, o mais velho encontro ancestral indígena da era contemporânea caldense, é um testemunho vivo do amor, da coragem e do compromisso que vocês tiveram, a preservação e transmissão de nossas tradições e conhecimentos. Cada palavra e cada narrativa são impregnadas com a essência de suas almas, refletindo a riqueza e a profundidade da cultura indígena que vocês representavam com tanto orgulho. Vocês nos ensinaram que a força de um povo reside na memória coletiva e na capacidade de se conectar com suas raízes. Por meio de suas contribuições, fomos capazes de reviver histórias que estavam à beira do esquecimento e de inspirar novas gerações a se reconectarem com suas identidades ancestrais. Mesmo na ausência física, vocês permanecem presentes em cada ato de resistência, em cada celebração cultural e em cada coração que busca a verdade e a sabedoria nas tradições indígenas. Suas vidas foram faróis de luz, guiando-nos através das sombras do tempo e das adversidades. Com profunda reverência e gratidão eterna, prometemos continuar honrando seus legados, lutando pela preservação e valorização de nossa herança indígena e garantindo que suas vozes estejam onde nossas estiverem. Queremos reafirmar nosso compromisso com a memória Cacique Arcana de Aruanã e Vice-Cacique Juninho Chucuru Cariri de Caldas. Suas vidas foram mais que jornadas individuais, foram capítulos essenciais da história coletiva do povo Chucuru Cariri de Caldas, Minas Gerais. Yeah.
Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh.